Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de História. Hoje é dia 24 de 9 de 2020. Nós vamos fazer as atividades da nossa apostila das páginas 377 a 381. São dois textos a respeito de uma matéria que a tia já deu para vocês, sobre o Dia do Soldado e sobre o Dia da Independência do Brasil. Acompanhe a leitura junto com a tia, é um conteúdo molezinha, rapidinho a gente acaba. Vamos lá! Antes da tia começar, não esquece de colocar a data de hoje nas páginas que nós vamos fazer, tá bom? Então agora olha para sua apostila e acompanha a leitura junto comigo. Lá na página 377, 25 de agosto, Dia do Soldado. O dia 25 de agosto foi escolhido como Dia do Soldado, pois é a data de aniversário de um dos grandes militares do Brasil, Duque de Caxias. Seu nome verdadeiro era Luiz Alves de Lima e Silva. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1803, no Rio de Janeiro, e fez grandes conquistas e defendeu os nossos direitos como patrono do Exército Brasileiro, um cargo muito importante dentro do serviço militar. Duque de Caxias iniciou sua carreira militar muito cedo. Com 5 anos de idade, ele já foi aceito como cadete. Aos 15 anos, ingressou na Academia Real Militar e, com o passar dos anos, foi demonstrando um excelente trabalho, o que fez com que ele fosse subindo de cargo aos poucos, até atingir o cargo máximo dentro da hierarquia militar, marechal. Por Duque de Caxias, recebeu o título de patrono do Exército. Ter sido um militar tão importante na história do nosso país, a data do seu aniversário foi escolhida como o Dia do Soldado. E agora, todos os anos, o dia 25 de agosto é comemorado no Brasil como uma forma de homenagear todos os soldados que se arriscam pela pátria. Nossa pátria é protegida pelas Forças Armadas do Brasil. O Exército protege nosso território e florestas, a Marinha protege nossas águas, a Aeronáutica protege nossos céus. Página de trás. Existem vários títulos e escalas de soldados, desde o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Existem também os soldados do Corpo de Bombeiro, que lutam diariamente para proteger a população e salvar vidas em caso de acidentes, incêndios, etc. Porém, dentre todos esses soldados que existem nas Forças Armadas, a escala mais conhecida é a do Exército. Veja quais são os possíveis títulos de quem se alista como soldado do Exército Brasileiro. Infantaria. Esses soldados podem lutar em qualquer lugar, com diferentes armas e meios de transporte, para defender o território. Cavalaria. São soldados que andam montados a cavalo, para ir na frente da tropa e descobrir informações sobre o inimigo. Hoje foram substituídos por veículos blindados. E a artilharia, que são soldados que utilizam armas de fogo, como vários tipos de projétil e bombas. Agora os exercícios. Número 1. Por que comemoramos o Dia do Soldado no dia 25 de agosto? Anota aí. Porque é a data de nascimento de Duque de Caxias. Ponto final. Não esquece que Duque de Caxias é um substantivo próprio. Então, a letra maiúscula, tá? Número 2. Quem foi Duque de Caxias? Um grande militar brasileiro. 3. Qual o nome de Duque de Caxias? Luiz Alves de Lima e Silva. 4. Com que idade Duque de Caxias iniciou a carreira militar? 5 anos. Número 5. Qual título Duque de Caxias recebeu do Exército? Patrono. Ele recebeu o título de patrono do Exército Brasileiro. Beleza? Então, o Dia do Soldado foi, né? Agora, vamos para o texto que fala sobre o Dia da Independência no Brasil. O texto é um pouquinho longo, então presta atenção. Tem bastante informação importante aí pra gente. Vamos lá. Página 379 agora. 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Primeiro, nós vamos ler um pouco a respeito da chegada da família real ao Brasil. A família real, imperador, rei, rainha, príncipe, tudo isso, tá? Em 1808, a família real portuguesa veio ao Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte.
o imperador francês que bloqueou o comércio. Esse bloqueio ficou conhecido como bloqueio continental, que proibia os países europeus de fazer comércio com a Inglaterra. Ou seja, esse bloqueio proibiu os países da Europa de vender e comprar produtos com a Inglaterra, tá? Portugal não quis obedecer esse bloqueio, então Napoleão declarou guerra e invadiu o território português. A família real portuguesa estabeleceu moradia no estado do Rio de Janeiro, que seria decretada a capital do império. A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a aceleração do processo de independência do país. O dia do fico, a tia falou sobre isso no mês passado, se eu não me engano, que eu dei uma folhinha para vocês falando a respeito disso. Vamos relembrar o que é isso. Quando Napoleão foi derrotado, a família real voltou para Portugal. Vamos recapitular. O Napoleão Bonaparte bloqueou o comércio, certo? Dos países europeus com a Inglaterra. Portugal, fica na Europa, não quis obedecer esse bloqueio. Então Napoleão ficou muito chateado e declarou guerra, e invadiu Portugal. Quando ele invadiu Portugal, a família real fugiu, porque não queria ser derrotada na guerra, né? Então eles fugiram para o Brasil e deixaram os soldados dele lá lutando. Os soldados venceram, Napoleão perdeu a guerra. Quando perdeu, a família real voltou para Portugal, tá? Quando eles voltaram para Portugal, eles deixaram Dom Pedro aqui no comando. E o Dom Pedro, ele era filho do rei de Portugal, o Dom João. Dom João era rei de Portugal, tá bom? Durante esse período, Portugal quis novamente proibir o Brasil de realizar comércio com o exterior. Portugal queria privar o Brasil de tudo, não podia fazer nada, tá? Ele podia apenas vender e comprar coisas de Portugal, de outros países não. Porém, a nobreza que estava aqui no Brasil não gostou dessa lei que veio de Portugal, pois eles estavam faturando muito com o comércio do exterior e não gostaria que o lucro fosse cortado. Eles estavam fazendo negócios com outros países e estavam ganhando muito dinheiro por isso. E se Portugal proibisse de fato o Brasil de fazer comércio com outros países, o Brasil sairia perdendo. Eles não aceitaram isso. Os brasileiros que viviam aqui na época, então, começaram a pressionar Dom Pedro, que estava aqui como príncipe regente, para que ele não aceitasse essas normas de Portugal, tá? O povo não queria. Na página de trás, tá, gente? Na 380 agora. Quando Dom João ficou sabendo que todos estavam pressionando seu filho a não receber suas ordens, ordenou que Dom Pedro retornasse imediatamente para Portugal. Como é que é? Ele não está me obedecendo, volta agora para Portugal. A população brasileira se reuniu e realizou um pedido, um abaixo-assinado para que o príncipe Dom Pedro I ficasse no Brasil. O povo queria o Dom Pedro aqui, e o Dom Pedro não queria obedecer o pai. No dia 9 de janeiro de 1822, eles mostraram essas assinaturas a Dom Pedro I e ele declarou que ficaria no Brasil. Ele foi contra o pai dele. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. Assim ele declarou. Foi uma frase dita pelo Dom Pedro. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia do Fico. Foi o dia que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil e não obedeceria mais às ordens de Portugal. Agora, o Dia da Independência. Depois que Dom Pedro I declarou que ficaria no Brasil, a corte de Portugal enviou outra mensagem solicitando que ele retornasse. Na ocasião, Dom Pedro I estava fazendo uma viagem em São Paulo. No momento que ele recebeu a mensagem, ele estava às margens do Riacho Ipiranga e mais uma vez se recusou a obedecer às ordens de Portugal. Assim ele gritou: independência ou morte, declarando então a liberdade da colônia. O Brasil estava independente de Portugal. Isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Agora os exercícios, na página 381. Número 1. Por que a família real veio ao Brasil? Anota aí. Eles vieram ao Brasil, vírgula, pois estavam fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Ponto final. Tá aqui, dá pausa, é só copiar. Número 2.
Explique o que foi o bloqueio continental. Anota aí. Foi um bloqueio que proibiu os países europeus de fazer comércio com a Inglaterra. Ponto final. Presta atenção nas letras maiúsculas, hein? Número 3. Onde a família real portuguesa estabeleceu moradia quando veio ao Brasil? Rio de Janeiro, nossa cidade, né? Então anota aí, Rio de Janeiro. Número 4. Presta bastante atenção, que a tia vai ler pausadamente para você anotar as palavras no lugar certo aí. Complete com as informações sobre o dia do fico. Vou ler devagar e as palavras que você vai ter que anotar aí eu vou botar aqui na tela. Então preste atenção para não ficar perdido. Vou começar, hein? Após a derrota de Napoleão, a família real voltou a Portugal. Então é a primeira frase, Napoleão e depois Portugal. Embaixo. Eles deixaram Dom Pedro I no comando do Brasil. Embaixo. Durante esse período, Portugal quis proibir a realizar comércio com outros países. Os brasileiros não aceitaram essa proibição. Embaixo. Dom João, o rei, exigiu que seu filho retornasse para Portugal. Os brasileiros fizeram um abaixo-assinado pedindo que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Dom Pedro I aceitou o pedido da população brasileira e permaneceu no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Foi? Se ficou perdido, volta aí, dá pausa no vídeo, tá? Para você anotar direitinho. Número 5. Explique como e quando ocorreu o Grito da Independência do Brasil. Antes da tia falar, eu esqueci, gente. Eu passei só até a página 381, certo? Mas na página 382 tem a última pergunta sobre a independência do Brasil. Então a gente vai fazer só o número 5 aqui, tá? Vamos lá. É uma frase grande, uma resposta grande. Então preste atenção. A tia vai botar aqui, você dá pausa e copia, tá? O Grito da Independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro I se recusou a obedecer às ordens de Portugal. Ponto final. Tá aqui, é só pausar e copiar. Presta atenção nos substantivos próprios, nos pontos e nos acentos que tem aí, beleza, gente? Por hoje é só. Anota lá no bilhetinho do nosso caderno o código de hoje. É H24, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau!